Já quero profetizar na vida dela. Profetiza, Thalia. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. E eu quero louvar o Senhor mais uma vez aqui pela vida, né, da nossa profetisa aqui, Thalia, pela vida do nosso irmão Fernando, que está ali no som também fazendo a obra, amém? São, né, essas pessoas, né, que eu creio que foi o Espírito Santo que ministrou no coração do pastor para estar junto conosco nessa caminhada, não é isso? Departamento de Missões, amém? Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Fernando e da nossa irmã Thalia, amém? Deixa Deus te usar, minha irmã, amém? Entrega tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Sexta-feira, não foi, pastor, que nós fizemos uma reunião aqui? Foi sexta-feira que nós fizemos uma reunião aqui, não foi? Sexta-feira nós fazendo a reunião aqui, o Fernando falou assim, o pastor falou quem que vai pregar. E o Fernando falou assim, a Thalia está preparada, só que eu não falei nada, eu não estava preparada. E o irmão Renato falou assim, você vai pregar, irmã Thalia? Quer pregar? Eu falei amém. Só que quando eu falei amém, cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu falei amém. Eu recebi. Eu cheguei em casa e eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou pregar. Daí, eu deitei, quando foi umas 10 horas, foi dormir, e eu sonhei, Deus me mostrou uma palavra. Eu pregando aquela palavra, só que eu fiquei com dúvida. Eu falei, será? E eu fiquei orando, estudando essa palavra, só que eu não tinha certeza. Daí eu vim no culto de terça-feira e Deus me deu 4 respostas para isso. O pastor Renato, quando ele abriu o culto, ele falou sobre Atos 1, se eu não estiver enganado. O irmão Carlos, Atos 2. O irmão Anderson, Atos 3. O pastor 10, 11, eu acho, não sei. E o pastor 11, Atos 13. Eu falei, é de Deus. E eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra lá em Atos. Lá em Atos 9. Ai, peraí. Glória a Deus. Atos 9, versículo 10 em diante. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu queria fazer o seguinte. Eu queria que todos lessem. E aqueles que não têm Bíblia, aqueles que tiver, chega para perto daqueles que têm, porque eu quero que todos leiam. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvidos acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e do rei e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, que me enviou para que tornasse a ver, e cheio do Espírito Santo, e logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Amém? Até aí. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Aleluia. Irmão, muitos, não sei, eu estava lendo sobre isso, né? E sabemos que Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Sabemos que ele perseguiu o povo de Deus. Ele perseguiu o povo cristão. Amém.
E ele perseguiu o povo cristão, né? E eu estava lendo sobre isso. Deve ser que muitos já descobriram, só que eu descobri isso hoje. Que muitos livros começam falando a história do profeta. Quem eram os seus pais, de onde ele veio, quantos anos ele existia. E aqui em Saulo não começa falando quem era Saulo ou quem era o pai de Saulo. Aqui em Saulo começa falando. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui não fala quem era o pai de Paulo, ou o que Paulo fazia, ou por que ele fazia isso. E eu estudando sobre isso, eu vim entender se Atos 9 tivesse apenas o capítulo 1 e 2. Nós sabíamos o que ia acontecer com Paulo? Creio eu que não. E eu estudando sobre isso, e Deus falava no meu coração que muitas das vezes as pessoas, se nós tivéssemos só apenas esses 2 versículos, nós ia falar: nossa, Paulo perseguia o povo cristão. Paulo é o quê? Paulo não vale nada. Se diz assim, Paulo fazia muitas coisas ruins. E Deus falou ao meu coração: é isso que o povo fala. Não é o povo de fora, mas sim um da igreja. O povo vão te criticar, vão te julgar pela história, sem saber a sua história, sem saber o seu passado, sem saber os traumas que você vive. Eles vão te julgar. Só que Deus fala para você: não dá atenção para o que os outros digam de você, pela opinião dos outros, pelas críticas dos outros, porque eu estou contigo. E no versículo 2 diz que Paulo pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de levarem aquele povo a fim de ir em Damasco e levar aqueles homens e mulheres de Deus aprisionados para Jerusalém. E no versículo 3 vai continuar falando: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Entenda uma coisa: Paulo tinha autorização do homem aqui da terra, mas ele não tinha autorização de Deus. Deixa eu contar para você. E vai continuar falando, e Saulo, indo ao caminho, uma luz cercou ele, uma luz do céu. E Paulo, caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo em Antônio, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo, ele estava indo para Damasco para prender aquele povo de Deus. Mas ele não entendia, ele podia ter autorização do povo da terra, mas não tinha autorização daquele Todo-Poderoso, que é Deus. E quando ele estava indo no caminho de Damasco, uma luz apareceu para ele. Sabe o que eu entendi com isso, irmão? Que vão tentar te perseguir, vão tentar te criticar, mas pode até perseguir você. Só que lá em Salmos 105, versículo 15, vai dizer: ai daquele que tocar no ungido meu. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Vão te machucar, vão te criticar, mas não pode tocar em você, porque você é ungido do Senhor. E no 7 vai falar que os varões, os companheiros que estavam com Paulo, pegaram ele pelas mãos. E os varões que estavam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E os companheiros de Paulo guiou ele pela mão e conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. Creio eu que Paulo, esses 3 dias que ele estava sem comer e sem beber, eles estavam orando e buscando mais informação sobre aquilo. Quando Deus deu a visão a Paulo, Deus falou com Ananias.
E no 10 vai começar a dizer, eu acho isso muito incrível. Do 10 para lá eu acho muito incrível. Fala assim, havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. No 13 diz assim, e responde Ananias, Senhor, há muitos ouvidos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos príncipes do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Deus disse-lhe, porém, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e fala, você é um vaso escolhido do Senhor. Não, mas fala com autoridade, fala olhando nos olhos dele. Aleluia, Jesus. Eu amo isso aqui, Vitória. Eu amo isso aqui porque Deus não responde os questionamentos de Ananias. O Senhor diz, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Ai, irmã Thalio, mas o que Deus quer dizer com isso? E Deus diz, você é para mim um vaso escolhido. O que Deus está querendo dizer é que ele não está preocupado com a opinião dos outros. Ele não está preocupado com o que os outros vão dizer de você. E se Deus dependesse da opinião dos outros sobre você? Pensa, se Deus dependesse da opinião dos outros sobre você, a respeito de você. E eu lendo isso, Deus falou muito no meu coração, que possamos parar de se preocupar com a opinião dos outros e se preocupar mais com aquilo que o céu diz ao nosso respeito, ao seu respeito. Eu estava dentro do meu quarto e eu lembrava de o quanto minha família não aceitou nenhum a Jesus, graças a Deus eu estou aqui, mas creio que todos igual o pastor fala aqui, todos lá são profetas de Deus, são missionários e pastores de Deus. Eu estava no meu quarto e quando eu estava lendo isso aqui, eu estava chorando, porque eu lembro há quantos tempos atrás, quanto minha família sofria, o quanto eu sofri, e hoje eu estou na presença do Senhor. E entendo que tudo aquilo que eu passar é para o meu bem, para o bem da minha família. E aqui vai falar aqui, que enquanto Ananias respondeu, o Senhor questionou ao Senhor, só que muitos vão dizer, enquanto alguém diz, esse faz, esse vive fazendo, Deus está dizendo, esse para mim é um vaso escolhido. Porque eu sei que tem muita gente que quer questionar por que Deus escolheu você, porque Deus separou você, mas Deus não deve satisfação a... Aleluia. Deus não deve satisfação a ninguém. E Deus fala para Ananias, vai. Então, quando Deus fala para você, vai, Deus está falando, vai. Não questiona o porquê. Só vai. Se Ele mandou você ir, vai. Não questiona. Deus, por que o Senhor está me mandando lá? Esse aí vive bebendo, vive fumando, fazendo coisa errada. Por que eu vou lá? Muitas pessoas já me falaram a respeito dele e ele não é uma boa pessoa. O que Deus está dizendo para você é, vai. Se eu te mandei, vai. Glória a Deus. No versículo 16 fala assim, aleluia, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu acho isso muito incrível, porque Deus não falou assim, Paulo vai seguir os meus caminhos, mas ele vai parar de sofrer. Deus falou assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Muitas das vezes Deus fez uma promessa para a gente, mas a gente acha muitas das vezes que essa promessa é só Deus colocar nossas fotos em cartaz ou levar nós para o mundo lá fora para poder estar pregando o evangelho dele. Não é só em 4 paredes, mas a promessa que Deus fez foi: Ele mostrará quanto deve padecer pelo meu nome. Não é porque você é cristão, não é porque você vem na igreja que você não vai sofrer, não vai ter problemas, mas você vai, porque Jesus, ele sofreu bastante, foi muito perseguido, e Paulo perseguiu o povo cristão, o povo de Deus, o povo cristão. Quando Jesus fala com Paulo cai em terra, e caindo em terra ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és? O Senhor. E Jesus responde. Eu acho muito incrível, porque muitas das vezes a gente achamos que as coisas materiais boas, que tudo tem uma palavra no Senhor, só não lembro onde é, que nem tudo é coisas materiais, mas primeiro buscais o reino de Deus. Eu não entendia isso, eu passei a entender isso. Quando Deus está falando para você, pode te perseguir, pode te criticar, vão te perseguir, mas Deus diz vai, porque quando Deus manda vai. Entenda, irmão, que quando Deus fala quando aquela luz do céu aparece para Paulo, e Saulo cai em terra, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo diz: quem és? O Senhor. Eu acho isso muito incrível, porque muitas das vezes a gente quer questionar a Deus o porquê Ele está fazendo isso, porque Deus está machucando demais. Mas Deus sabe o quanto machuca, mas isso faz parte do seu processo. Paulo, depois, mais pra frente, a gente vai ver que Paulo começou a levar o evangelho, a palavra de Deus, começou a evangelizar. E Paulo, ele não vivia uma vida, vamos dizer assim, uma vida assim fácil. Ele vivia uma vida difícil. Mas ele não desistiu, porque ele mesmo com lágrimas no rosto, mesmo sendo perseguido, porque ele era perseguidor, e o povo começaram a perseguir ele. Paulo não desistiu, mesmo com as lutas, mesmo com as dores, ele não desistiu. Paulo não desistiu do chamado dele. O que Deus está querendo dizer para você: não desista do seu chamado. Se eu te dei, é para você, eu te prometi. Acredita, creia, você vai sofrer, você vai passar por prova, mas acredita que eu sou Deus para cumprir na tua vida. E não temas, porque eu sou contigo. Lá em Atos 18, versículo 9 e 10 vai dizer assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te calas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vão tentar calar você, vão tentar calar a igreja. Mas quando eu estava aqui, mas o pastor arrumando essas coisas aqui, Isabela colocou um louvor que fala assim: a perseguição não venceu a igreja do Senhor. E aquilo falou muito comigo. Eu conheci aquele louvor, só que eu nunca tinha entendido porque. Mas vão tentar perseguir a igreja, mas não vão conseguir, não vão parar a igreja, porque nós estamos de pé e vamos continuar firme na presença do Senhor. Vão tentar te calar, mas o Senhor diz: não te calas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quando Deus mandar, meu irmão, você ir, vai. Só vai, sem questionar, sem perguntar o porquê, vai. Muitas vezes a gente vê uma pessoa caída no chão, e além de nós
dá a mão para levantar aquela pessoa, nós empurramos mais ela. Deus não quer que nós façamos isso, mas quer que os irmãos vivam em união para levantar um e o outro. Deus fala muito comigo e essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero te dizer, irmã Thalia, que assim como a palavra que você pregou, né? Você também é um vaso escolhido do Senhor, amém? Para fazer o ídolo do Senhor, recebe, minha irmã. Você já é uma profetisa do Senhor, amém? Aleluias. Aquilo que Deus quer fazer através dela só está começando, pastor. É muito grande. Aleluias. E eu estava prestando atenção aqui também, meu pastor e igreja, né? Deus testifica as coisas, né? Essa mensagem que ela acabou de pregar aqui agora, né? Que Deus falou com Paulo, né? Paulo, não temas, né? Eu tenho muito povo nessa cidade. Quer dizer, estava falando para Paulo, tem gente para ser ganhado na cidade. É aquilo que o Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde. E papai está falando comigo, você não temas. Foi eu que te chamei, que te enviei. O povo está aí, pode ir. Só se prepara antes. Aleluias. É forte demais isso aí, papai testificando. Não tema, vai. Eu tenho muita gente nessa cidade. Papai falou com Paulo. É o que ele fala comigo, com você nessa noite. Glória a Deus. É tremendo. Papai, ele abençoou indo e voltando. Não tem... Deus é lindo. Glória a Deus. Igreja, agora eu quero te convidar para nós estar louvando e adorando o Senhor nessa noite com nossos dízimos, amém? E as nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo para devolver na casa do Senhor, sua oferta, aquela de coração, que é para fazer a obra missionária, a obra do Senhor, amém? Inclusive esses dias, né, conversando com o nosso pastor, né, Deus colocou no coração dele para nós já ter uma cidade para a gente visitar, né, fazer uma obra missionária lá, amém? Só que nós vamos falar onde é que era e na hora certa, glória a Deus. Papai tem muitas almas lá também para ser ganha para ele. E a sua oferta vai servir para nós ir lá ganhar essas almas para Jesus. Você está fazendo a obra missionária, ofertando a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. As irmãs, pode passar, minhas irmãs. Elas vão. Glória a Deus. As irmãs vão estar passando com o envelope. Você pode levantar a sua mão que ela vai até você, amém? E se você